Olá, querido estudante, bem-vindo de volta a mais uma aula de Ciências Humanas. Eu sou a professora Yasmin e hoje eu vim trazer o assunto das mídias, que é super atual, super presente no nosso cotidiano. E nós vamos falar de mídias alternativas e espaços de resistência. Mas antes de entrar nessa parte mais específica das mídias de resistência, nós vamos entender os conceitos básicos de mídia, mídia tradicional e mídias alternativas, com alguns exemplos do nosso cotidiano. Vamos lá? As mídias tradicionais são qualquer meio de comunicação usado para transmitir informações, sejam mensagens para um público específico, seja para um público maior. Mídia, o termo mídia significa propagação de informações. E as mídias que estão presentes no nosso cotidiano, elas podem ser impressas, elas podem ser não impressas e podem ser eletrônicas, como você pode ver aí na tela. As mídias, hoje, elas ocupam um papel muito importante de comunicação da nossa sociedade. Na verdade, o papel da mídia, ela é tão importante que a sociedade, hoje em dia, considera a mídia como o quarto poder. Como assim quarto poder? Nós temos o poder executivo, legislativo, judiciário e muitos estudiosos consideram que a mídia seja este quarto poder. Porque a importância da propagação das informações também é um poder, Pode manipular opiniões, como pode levar esclarecimento para o grande público, alterando assim os rumos da política, os rumos das decisões, o rumo da história. E é por isso que nós vamos trabalhar hoje as mídias nesse espaço tão importante que é o espaço de resistência. As mídias tradicionais, elas podem se apresentar para a gente, como eu já disse, de forma impressa e não impressa. No nosso cotidiano, nós temos a TV aberta, que é um tipo de mídia não impressa e também tradicional. Ela é gratuita, quando a TV aberta é acessível, claro, às pessoas, quando ela chega nos lugares, mais longínquos do país. Então, ela se torna gratuita e mais acessível, assim também como o rádio. O rádio é uma mídia bem mais antiga, do que a TV. O rádio chegou primeiro no Brasil do que a televisão, que chega lá por volta da década de 1950. Mas antes dessas duas mídias, nós já possuíamos as mídias impressas, como os jornais e as revistas. Só uma curiosidade, o primeiro jornal impresso, diário, ele remonta aos anos 1600, lá na Europa, lá na Alemanha. Então, essa é uma das mídias mais antigas que nós temos. A forma de propagar notícias diariamente. Antes disso, nós tínhamos outros periódicos, que não saíam diariamente, mas que também tinham o objetivo de levar informação, de levar conhecimento a um número maior de pessoas. Vamos acompanhar agora outras formas de mídia. Nós temos aí as mídias tradicionais externas. Essas se apresentam no nosso cotidiano de várias maneiras, como, por exemplo, aí no cinema, quando você está assistindo um filme, quando você vai assistir um filme, você chega um pouquinho mais cedo, e aí você vê que passam inúmeras propagandas, inúmeros trailers de outros filmes. Essa é uma forma de propagar informação também, é uma propaganda, que está lá no cinema. E ela também é uma forma de propagação offline. Vamos conhecer agora as mídias tradicionais externas, que também podem ser chamadas de offline, assim como a impressa, São elas os banners, as propagandas de cinema. Sabe quando você vai assistir o cinema e você chega ali um pouquinho mais cedo? Ou você aguarda os pós-créditos? Sempre passa uma propaganda ou outra, dos patrocinadores ali. Essa propaganda no cinema, ela também é considerada uma mídia tradicional externa, assim como os painéis e os outdoors espalhados pela sua cidade. As placas de rua, que são muito comuns em frente de lojas, de consultórios odontológicos, ou médicos. E também nós temos aí
os panfletos que a gente tradicionalmente encontra nas ruas, né? As pessoas nas frentes das lojas também, divulgando seu produto, seu serviço. Esse tipo de mídia tradicional, impressa, é uma das mais antigas e, né, vai demorar um tempinho ainda para se manter. Infelizmente, a gente sabe que, pelo fato de poluir o meio ambiente, né, elas não são assim tão adequadas para a nossa nova realidade, né, para uma realidade de preservação. Vamos conhecer agora as mídias alternativas. Essas são as mídias que se encaixam em formatos tradicionais. Incluem, por exemplo, plataformas independentes, como blogs, como podcasts, canais de vídeo online, redes sociais, que não são corporativas, tá? Que não são de empresas, que não fazem parte de uma corporação. Que muitas vezes elas são utilizadas para transmitir informações e perspectivas que não são amplamente divulgadas pelos meios de comunicação tradicional. Você sabe muito bem que a mídia aberta, né, que a televisão, por exemplo, transmite informações que são filtradas, né? Nem todo tipo de informação passa ao público. Algumas delas são retidas, depende muito ali do interesse, né, do governo, da empresa, da emissora. Então, as mídias alternativas, elas são mais livres no quesito transmissão de informação. É por meio da mídia alternativa que se passam muitas ideias de, por exemplo, lutas e conquistas de direitos ou de protestos que acontecem comumente. Você já deve ter presenciado alguma movimentação nas redes sociais em prol de alguma causa ou contra algo que aconteceu, né? As mídias alternativas, elas também trazem as redes sociais, que são as mais comuns no nosso cotidiano. As redes sociais são um espaço muito mais democrático, porque tem um acesso maior, qualquer pessoa pode acessar esse espaço das mídias, né, das redes sociais. Há uma liberdade de expressão muito maior e um acesso gratuito e sem fronteiras. Você pode se comunicar com pessoas de vários lugares do mundo ao mesmo tempo, né? Usando as redes sociais, pode expor a sua opinião sobre algo, sobre alguém, né, para que uma massa gigantesca de pessoas consiga atingir. E o mais importante e o mais interessante das redes sociais, você não é mero consumidor de informações. As redes sociais trouxeram, né, o advento das redes sociais, trouxeram um consumidor que também é reprodutor e construtor e produtor de conteúdo. Então, a pessoa que usa a mídia social, que usa as redes sociais, ela também é um produtor de conteúdo. Tanto é que nós temos aí algumas novas atividades econômicas, né, que são os influenciadores. Quando você consome apenas as informações, como é o caso da televisão, do rádio ou do jornal impresso, você não tem a opção, a possibilidade de opinar sobre aquilo. E as redes sociais trazem essa vantagem. Mas existem ainda outras formas de mídia alternativa, onde a comunicação alternativa, ela representa um espaço de luta, como eu estava dizendo anteriormente, das populações mais vulneráveis. Se torna um espaço de busca de transformações sociais, de melhorias de condição de vida, né? Como, por exemplo, as rádios comunitárias, em que se pode lutar por uma construção de algo para a comunidade, pela melhoria dos serviços públicos, os jornais de bairro, né, que vão utilizar esses espaços, esses canais, para que a própria comunidade, principalmente aqueles grupos minoritários, os grupos que não são tão ouvidos, né, possam exercer a sua participação cidadã. Porque cidadania não é apenas votar, cidadania também é reclamar, é buscar melhorias, né, é participar na transformação daquela realidade e contribuir para uma sociedade mais plural, mais democrática. E assim nós temos como forma de manifestações essas mídias alternativas os jornais de bairro, os jornais de escola, que você também pode estar participando aí na sua escola, os fóruns, as comunidades das redes sociais e até as intervenções urbanas, como são o caso dos protestos, né, das placas, né, das manifestações de opinião nas ruas.
Nós temos aí as mídias alternativas de resistência, que são essas, né, que trazem essas reivindicações sociais. Você sabia que as primeiras mídias alternativas brasileiras, elas vão surgir lá no século XIX? Esses primeiros pasquins, eles vão divulgar as informações e as ideias sobre a abolição da escravidão, da escravatura no Brasil e também acerca da organização dos direitos dos operários nos sindicatos trabalhistas, né? Nós temos as primeiras greves do Brasil. E a luta da mídia alternativa, ela também estava presente na ditadura civil-militar, quando, né, havia a censura. E muitos desses jornais alternativos divulgavam ideias de liberdade, ideias contrárias à repressão. As mídias alternativas são, claro, né, uma forma de resistência e uma forma também de reivindicação de direitos. Nós temos aí uma notícia de uma rádio comunitária beneficente numa cidade chamada São Sebastião. E temos também um protesto cívico, como eu estava explicando anteriormente, né? Os protestos também são uma forma alternativa de mídia de resistência. E hoje a gente veio falar também de mídia de resistência, que é aquela mídia que não é a oficial, que não é a propagada pelas grandes empresas, pelas grandes corporações ou pelo governo. É aquela feita pela própria população, utilizando os recursos mais acessíveis, como, por exemplo, as redes sociais e as rádios comunitárias. Nós temos, para finalizar, essa reflexão sobre o poder da mídia. Nos últimos anos, você também acompanha isso, né, cotidianamente, o poder da mídia ela fica ainda maior, cada vez mais devido a inúmeros fatores, como, por exemplo, a parcialidade dos canais de TV aberta, as propagações de notícias falsas, que são as fake news, a manipulação em massa, né, que esses canais abertos, que essa manipulação da mídia pode promover, né, na cabeça, no pensamento da população, e o grande número de pessoas que são influenciáveis, não apenas devido à falta de conhecimento formal, mas também devido à falta de reflexão filosófica, reflexão política sobre as situações em que vive. A banalização da violência, que infelizmente é uma realidade, e também as redes sociais, que, como a gente já conversou hoje, têm um enorme alcance sobre a população. E aí, você já conhecia essas formas de mídia alternativa? Você já fez parte ou faz parte de alguma delas, como, por exemplo, um jornal da escola? Você, com certeza, né, ainda vai ver isso acontecer muito nas redes sociais, que, com certeza, também é um espaço que você faz uso e onde você também expõe as suas opiniões. A gente se vê num próximo encontro.